Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, ainda em regime de quarentena, mas o Hélio Responde está aqui. Já deixo a sugestão para vocês deixarem nos comentários do vídeo as suas perguntas para que a gente colete e responda numa próxima quarta-feira. Hoje os assuntos estão muito interessantes e vamos iniciar com a pergunta da Simone. Ela coloca o seguinte: Olá Hélio, olá Simone. É verdade que ocorrerá, principalmente nesse período, nessa época de transição planetária que nós estamos vivendo, muitas guerras no astral entre o bem e o mal? É realmente uma questão que algumas linhas de pensamento trazem, né? Esta constante guerra e conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre as sombras e a consciência. Será realmente que no plano espiritual mais elevado existem guerras? Eu penso que a guerra, ela é algo nosso. Ela é algo do ser humano aqui enquanto encarnado, enquanto está experienciando um estado de ignorância. A gente observa as nações entrando em conflito umas com as outras, a gente observa na sociedade pessoas civis entrando em conflito umas com as outras também por questões financeiras, por questões ideológicas. Mas não podemos estender esse tipo de pensamento para as realidades mais superiores do astral. São seres que já transcenderam essas intenções mais egóicas e passam a vibrar por um senso de fraternidade, de amor, de comunhão. Então, não existe essa forma que nós entendemos por guerra. Existe sim um trabalho, um empenho deles em auxiliar todos que estão nos níveis mais inferiores a irem aprendendo. E aí, visto por nós, isso pode ser entendido algumas vezes como guerra. Nos planos astrais existe também uma divisão por ondas vibratórias, por frequências, como por exemplo, pessoas que têm um nível consciencial mais denso estão nas chamadas faixas umbralinas. Agora aqueles que têm uma consciência um pouco mais expandida estão nas chamadas faixas luminosas ou faixas de consciência. Aqui na superfície da Terra que há uma mescla, né, que existem pessoas encarnadas que estão com seu estado de consciência umbralino, mas também existem aquelas que estão com seu estado mais desperto, mais consciente, mais luminoso, embora esses sejam também a minoria, mas ainda assim existe. E para que haja uma guerra, é necessário que existem dois lados que unem forças para estabelecer conflito um com o outro. E eu não consigo enxergar na ignorância, nas faixas umbralinas, nem mesmo a possibilidade de haver uma união para empreender força para ir contra alguém. Nas faixas umbralinas existe uma guerra uns contra os outros, como eu comentei agora há pouco, referente à nossa vida aqui no plano físico da Terra. É claro que os seres de luz, eles sempre estarão nos auxiliando, nos colocando elementos na nossa vida, nos colocando situações para que a gente vá dissipando a nossa ignorância, para que a gente vá aprendendo um pouco mais o que é o amor, o que é amar e como receber esse amor. E já disse também que isso pode ser entendido como um conflito. Agora, nas faixas mais inferiores do astral, existem as guerras, como já comentamos também. Isso porque nós já falamos diversas vezes aqui no canal que o planeta Terra, a faixa física, é uma cópia imperfeita de tudo que existe no lado astral e nos planos espirituais. Então, se aqui nós temos conflitos, temos guerras, nas faixas umbralinas do astral, os conflitos eles são muito maiores. As pessoas estão numa ignorância ainda maior do que a que nós estamos aqui no planeta Terra. Tudo aquilo que nós alimentamos em termos de pensamento que vem a confundir, que vem a embaralhar e não auxiliar numa harmonia, também nesses planos inferiores astrais, isso é muito mais acentuado, a confusão do lado de lá é muito grande. Mas não existe uma guerra entre o bem e o mal. Na verdade, existe uma atuação mútua. O bem auxilia o mal a sair da ignorância e o mal está a serviço do bem, como é o vídeo que nós já falamos aqui no canal, porque senão não haveria a própria atuação do bem, não haveria a quem servir. Eu estava realmente nervoso. Comecei a procurar uma solução para evitar a guerra e a possível destruição da humanidade. Pensei que os extraterrestres poderiam tomar o poder pela força na Terra,
destruir as bombas e nos obrigar a viver em paz. Disse isso a ele. Quando parou de rir, afirmou que eu não conseguia deixar de ser terrícola ao pensar. Ai, você não consegue parar de ser terrícola ao pensar. Por quê? Pela força, destruir, obrigar, tudo isso é terrícola, incivilizado, violência. A liberdade humana é algo sagrado, tanto a nossa como a alheia. Obrigar não existe em nossos mundos. Cada pessoa é valiosa e respeitada. Pela força e destruição é violência. O que vem de violar, viola a lei do universo. Então vocês não fazem guerra? Ainda não tinha terminado de fazer essa pergunta quando me senti estúpido por tê-la feito. Olhou-me com carinho e, colocando a mão no meu ombro, disse: Nós não fazemos guerra porque acreditamos em Deus. Temos que livrar a nossa mente desse conceito de guerra. Guerrear é algo extremamente primitivo. Não existe isso nas regiões astrais mais elevadas. Espero que tenha ficado mais claro essa questão. E para nós darmos sequência, então, chegamos agora à pergunta da Luísa, que ela coloca: Oi, Hélio, como acender velas e incensos corretamente? Não devemos acender velas dentro de casa? Isso é muito interessante. O processo que acontece, tanto no acender uma vela ou na queima de um incenso, é o mesmo. É o mesmo. E não é muito interessante nós acendermos as velas ou incensos dentro de casa se nós não estivermos bem, se nós não estivermos tranquilos e equilibrados emocionalmente. Isso por quê? Porque no universo, semelhante atrai semelhante. Então, se nós acendermos vela para alguém ou por alguma intenção enquanto não estivermos harmonizados internamente, nós possivelmente estaremos envolvidos com entidades, com consciências que também não estejam muito bem equilibradas e por essa razão o resultado não seria o melhor possível. Agora, como fazermos isso corretamente? O ideal é a gente colocar intenção, boas intenções na vela ou no incenso. Porque assim a gente magnetiza ou a vela ou o incenso com umas qualidades astrais positivas. E quando eles forem acesos, eles irão emanar, a vela, no caso a cera, irá emanar no astral essas boas intenções, e o incenso, pelo seu cheiro, pelo seu odor, pela sua queima, também vai imantar o ambiente com essas boas emanações astrais que nós colocamos antes de acender com as nossas intenções. Claro que no incenso tem ainda algo mais, né, que é o envolvimento fitoterápico. Se for um incenso natural, ele vai queimar as partículas químicas e também astrais da erva, que vai fazer um trabalho ou de purificação, ou de aquietamento, ou de relaxamento. Aí vai depender de que é o incenso, mas eu sinto que esta é a forma adequada, colocar boas intenções antes de acender. E vamos e convenhamos, né, pessoal? O ideal é a gente colocar essas boas intenções antes de qualquer coisa que a gente faça. Seja acender uma vela, acender um incenso, ou sair para o nosso dia, para o nosso trabalho, nas ruas, ou conversar com uma pessoa, o que for. Mas vejo que essa é a forma mais adequada. Espero ter contribuído também. E para nós finalizarmos, esse Hélio Responde, tem a Jéssica Motoca. Gratidão, Hélio, meu irmão. Gostaria de fazer uma pergunta. Como fortalecer o espírito? Tê-lo mais firme e forte. Por que eu trouxe esta questão aqui? Porque entendo que o momento que nós estamos vivenciando é também de termos um espírito forte, de termos um caráter desenvolvido. E para responder essa questão, vai ser de forma muito simples, trazendo uma frase de Helena Blavatsky, que diz o seguinte: honrai as verdades com a prática. Ou seja, como fortalecer o espírito, como ter mais firmeza e ser mais forte, trabalhando isso em nós. Né? O que cultiva o nosso caráter? O que cultiva o nosso espírito ser mais forte? Se nós tivermos mais paciência, nós seremos pessoas mais vigorosas com espíritos mais fortes. Se nós trabalharmos a honra e o respeito, nós teremos também um caráter mais desenvolvido. Então, como trabalhar isso? Cultivando a paciência, cultivando a honra, cultivando a coragem, cultivando o respeito em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem segredo, né? Na verdade, este é o segredo. Cultivar e honrar as verdades com a prática. Como ter paciência? Sendo paciente, treinando a paciência. E vocês já estão num passo
além de tudo isso, porque vocês tiveram paciência de me ouvir até esse momento. Então vocês já estão cultivando a paciência. E agradeço muito por isso, a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço novamente para que deixe os comentários aqui embaixo, nos comentários. Deixe o like também para ajudar a divulgação dos nossos vídeos, desses conteúdos. Compartilhe com quem mais desejar. E é isto. Fiquem na paz, um grande abraço de luz e até o nosso próximo encontro.